Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, terça-feira, dia 23 de abril de 2024. Terça-feira a gente tem poucos jogos, mas tem jogos bem interessantes, jogos aí de disputas, tá? Inclusive, esse jogo que tá aí na tela para vocês do Leicester e o Southampton, que é um jogo bem interessante pra gente trabalhar. Tem o jogo do Arsenal contra o Chelsea, tem o jogo do Al Hilal, e a gente vai trazer para vocês. E como a gente não conseguiu bater a nossa bet da segunda, o Fenerbahçe se aputou, tomou um gol nos acréscimos, empatou a partida 2-2. A gente não bateu a nossa bet, que estava bem encaixadinha, uma bet bem bacana. Inclusive o jogo do Leeds, o Leeds venceu, se eu não me engano, de 4-2, onde a gente estava no over 1,5, tá? Mas faz parte. E pra gente recuperar esse head aí, que falam que nunca recupera head, mas aqui a gente recupera, tá? A gente vai recuperar com essas duas duplinhas. São duplinhas que estão bem ousadas, tá? Uma duplinha com odd 2,13 e outra duplinha com odd 2,25, tá? A gente vai trabalhar de forma mais segura, com meio stake em cada uma delas, que se a gente perder as duas bets, a gente vai perder 1% da banca, então tá tranquilo, beleza? Agora a gente vai aqui bem rápido aqui pra tela. Como eu falei, serão 4 jogos e no final a gente volta aqui para essas duas duplinhas. Vamos lá. Galera, o nosso primeiro jogo é o jogo lá na Championship, fase final, reta final do Championship. A gente tem o Leicester, que é o líder da competição, contra o Southampton, brigando aqui para ficar no pelotão de cima. A gente está cansado de falar desses times, porque realmente está na fase final e a gente tem jogos bem legais. Hoje o Leeds, ele venceu o jogo dele contra o Middlesbrough, fora de casa, então ainda falta colocar essa pontuação aqui. O Leeds está com 90 pontos, então tá na cola lá do Leicester. É uma competição que está bem disputada aí no final, na reta final, porém a gente sempre vê aqui esses times que estão em cima vacilando. E agora a gente tem um jogo aqui, um clássico, né? Onde a gente tem o Leicester jogando em casa contra o Southampton. E o Southampton, se ele vencer, ele vai brigar até o final para ver se ainda consegue subir entre os dois primeiros colocados, tá? Com certeza ele deve estar aí no grupo do playoff, que é até o sexto colocado. Mas ele vai querer dificultar ao máximo aqui a vida do Leicester e vencer a partida. Então aqui eu não vou trabalhar com o mercado de resultados. A gente tem uma odd até interessante aqui para o Leicester, pagando 2,05. A gente podia trabalhar no empate anula ou no dupla chance para o Leicester. Porém, como a gente já viu acontecerem algumas zebras, alguns resultados inesperados aqui no mercado de resultado nessa competição, a gente vai trabalhar buscando gols. O ideal seria se essa odd do over 1,5 tivesse pagando acima de 1,20, 1,25. Porém, como não tá, a gente vai buscar esse ambos marcam sim, pagando 1,44, tá? Eu acredito que a gente vai ter gols dos dois lados. Vai ser um jogo disputado. A gente também tem dados favoráveis para isso, tá? A média de custo de gol, ela não tá no valor que a gente costuma trabalhar, que é acima de 3, mas está próximo a isso. A gente tem o Leicester em casa marcando 9 gols nos últimos 5 jogos, ó, com a média interessante. E a gente tem o Southampton marcando 7 gols, com média de 1,4, com a média interessante, porém o coeficiente de variação não está tão bom assim. Mas se a gente for puxar a quantidade de gols sofridas do Leicester em casa, a gente vai ver que o Leicester ele sofreu 7 gols. Não está aparecendo para vocês, mas tem uma média de 1,4 e um coeficiente de variação 0,39, o que diz que ele vem sofrendo esses gols aí de forma homogênea, tá? São gols que vêm se repetindo. E a gente vai buscar esse ambos marcam aí sem muita enrolação, beleza? Então, o jogo do Leicester e o Southampton, a gente vai indicar o ambos marcam pagando 1,44 e vai ser isso aí que a gente vai trabalhar. Agora a gente tem a semifinal aí da Champions League da Ásia, o jogo do Al Hilal e o Al Ain, onde o Al Hilal levou uma lapada no primeiro jogo e, inclusive, interrompeu a sequência de 35 jogos, se não me falha a memória, do Al Hilal. Esses jogos de vitória, né? As 35 vitórias seguidas, quem interrompeu foi o Al Ain. E aqui ele vai pagar o pato, tá? Ele vai pagar o pato. Semifinal, como eu falei. Acredito na vitória do Al Hilal e mais de 2 gols na partida. É um jogo para gols. O jogo anterior foi 4-2 para o Al Ain. A gente tem esse indicador altíssimo e a gente tem aqui essa odd do over 2,5 pagando 1,42, tá? Tá interessante você trabalhar aqui com a vitória do Al Hilal e mais de 2,5, tá? A gente consegue buscar uma odd legal e aí vai ser o nosso indicativo, a vitória do Al Hilal e gols, muitos gols na partida. A expectativa é essa, o Al Hilal não vai deixar barato, deve buscar essa classificação
Como eu falei, perdeu de 4-2 lá. Quebrou a sequência de vitórias muito grande do recorde mundial aí do Al Hilal, que ainda continua sendo do Al Hilal, porém foi interrompido, beleza? Então, sem mais delongas, é a vitória do Al Hilal e muitos gols aí nesse jogo. Às 16 horas a gente tem na Premier League o jogaço entre o Arsenal e o Chelsea, onde o mercado está dando favoritismo para o Arsenal, brigando pelo título com o City e com o Liverpool. É o líder da competição, precisa vencer para continuar lá no topo. O City tem um jogo a menos, tá? E aqui o Arsenal, ele não briga por mais nada na competição, porém é um time chato. É um time que teve um jogo recente na FA Cup contra o City. Ele perdeu de 1-0 só, um time que jogou bem, poderia ter empatado a partida e até vencido, perdeu alguns gols. E aqui é o indicativo de vitória do Arsenal, porém eu vou trazer uma bet alternativa, que é uma bet de finalização, de chute a gol, tá? Que tá bem bacana. E eu vou passar para vocês aí no final, beleza? Mas eu acredito que o Arsenal vai ganhar, porém não é um jogo tão fácil. E seria interessante pegar essa odd aqui de vitória do Arsenal no ao vivo. Às 14h30, na África do Sul, a gente tem um jogo do Mamelodi. O Mamelodi, que é o líder isolado. A gente vai indicar a vitória dele. Porém, vocês que acompanham o canal sabem que a gente gosta de trabalhar com o Mamelodi, mas mais no ao vivo. Porque ele é um time que, ó, apesar de ser o líder isolado, tem muitos pontos à frente, 10 pontos à frente do segundo, com 3 jogos a menos. É aquele time que joga aí pro gasto, tá? Que sabe que vai fazer os gols a qualquer momento. E é mais interessante a gente trabalhar no ao vivo e esperar essa odd subir. Porém, é vitória do Mamelodi, beleza? Agora vamos lá para as nossas bets. Onde a primeira bet é uma bet com odd 2,25. Uma bet, como eu falei, alternativa no jogo do Arsenal e Chelsea, tá? Uma bet onde a gente vai buscar aqui o mercado de finalização, onde a gente vai... Na verdade, é o mercado de gols, de chute a gols, onde a gente vai trabalhar com um chute do Saka, que é o jogador do Arsenal, o ponta direito canhotinho, que ele gosta de puxar para dentro e bater. Ele também é um batedor oficial de pênalti. E um chute do Palmer, o centroavante aí do Chelsea, que vem muito bem na competição. É um dos destaques do Chelsea. Artilheiro, também bate pênalti. Então tem que ser um chute a gol, tá? Ou gol ou o goleiro defende. Lembrando que se for para fora, se bater na trave, não vale, conta apenas como finalização. Então, a gente precisa de um chute na barra aí do Saka, do Arsenal e do Palmer do Chelsea. Esse aqui tá com a odd de 2,25. A gente vai trabalhar com um meio stake, R$50, tá? E é isso aí, é uma bet alternativa. E se vocês não se sentirem à vontade para fazer, não tem problema, beleza? Agora vamos para outra. Essa segunda bet é uma bet mais ousada, porém é dentro do que a gente trabalha aqui, tá? E vai ser a vitória do Al Hilal e mais de 2 gols na partida. Como eu falei, a expectativa de gols nessa partida. O Al Hilal não vai deixar barato a derrota. Perdeu de 4-2 no primeiro jogo. E aqui ele precisa vencer pelo menos 2 gols de diferença para levar para prorrogação em pênalti. E aqui eu acredito que a gente vai ter a vitória do Al Hilal e mais de 2 gols na partida, tá? E a gente tem ambos marcam no jogo do Leicester e Southampton. É uma bet ousada também. E se você não se sentir à vontade também, não faça com stake reduzida. Eu vou colocar R$50, porque vai ser só essas 2 bets que eu vou fazer, ó. Fazer a aposta. E caso não bata nenhuma das duas, a gente vai perder 1% da banca. Tá dentro aí do planejado. E é isso aí, beleza? A gente vai buscar as bets mais interessantes no ao vivo. E é isso aí, tamo junto no Green, no Red. Valeu!